Boa tarde, pessoal. Essa é nossa aula de educação física. Nela, nós iremos tratar acerca dos fundamentos do handball. Mas antes, vamos conhecer um pouco do histórico desse maravilhoso esporte. O handball, pessoal, foi criado pelo professor alemão Karl Skenles no ano de 1919. Ele fez o handball baseado no jogo chamado Torball. Após ter as regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica, o esporte começou a ser praticado de forma competitiva em países como, por exemplo, Áustria, Suíça e Alemanha. De início, ele era um jogo de brincadeira, o pessoal brincava para se divertir, principalmente nas aulas de educação física. Porém, certo, ele ganhou notoriedade muito grande e foi se difundindo e se tornou um esporte que era praticado principalmente na Áustria, Suíça e Alemanha. Esse é o criador do handball. Nesta fase inicial, as partidas de handball eram realizadas em campos gramados parecidos com o de futebol. Assim como no futebol de campo, cada equipe de handball era composta por 11 jogadores. Eles resolveram fazer o jogo baseado no futebol, tanto é que o jogo era jogado no campo e tinha a quantidade de 11 jogadores por cada equipe, pessoal. No ano de 1925, foi realizada a primeira partida internacional de handball entre as equipes da Alemanha e da Áustria. Os austríacos levaram a melhor, vencendo os alemães por 6-3. Então, era um jogo muito dinâmico e eles resolveram fazer um jogo internacional para demonstrar esse novíssimo esporte entre a Alemanha e a Áustria. Nas Olimpíadas de Berlim, 1936, 6 países disputaram a medalha de ouro. Foi a estreia do esporte em Jogos Olímpicos. A Alemanha tornou-se campeã após derrotar a Áustria por 10-6. Nessa primeira participação dele nas Olimpíadas, pessoal, ainda era o handball jogado em campo, certo? Com os jogadores de cada lado. Após um período sem participação, o esporte voltou a fazer parte das Olimpíadas nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976. Porém, com regras reformuladas e partidas disputadas em quadra. Assim, o handball teve uma pausa nas Olimpíadas, certo? Porém, houve uma reformulação total do esporte. Ele deixou de ser jogado de 11 jogadores, passou a ser jogado por 6, certo? E passou a ser disputado na quadra. Essas são algumas imagens, certo? Do handball jogado em campo. Bem antigonas. Também, pessoal, há a variação do handball hoje, que é no caso sendo jogado, tá bom? No handball de praia, que é o beach handball. Os fundamentos do handball, pessoal, são passe, recepção, empunhadura, arremesso, progressão, drible, enfim. Então, fundamentos, pessoal, são os gestos técnicos inerentes ao esporte, que em conjunto fazem com que o membro se desenvolva. Passe no handball é a ação de enviar a bola ao companheiro de forma que ela consiga. É a ação de enviar a bola ao companheiro de forma que ele consiga recebê-la para executar outra ação. Um bom passe pode colocar o companheiro em condições favoráveis de arremesso em direção ao gol adversário. Então, pessoal, o passe é quando eu pego a bola e toco ela para o meu companheiro, certo? Geralmente o passe ele é feito com o ombro levantado, certo? Da altura da cabeça. Como demonstrar a gravura a seguir. Aqui algumas imagens de passe. Também há a variação dos passes, certo? Que são os passes mais sofisticados que existem, como a variação do passe lateral. Recepção é a ação de receber a bola, amortecer e reter a bola de forma adequada. A boa execução deste fundamento depende muito da forma como a bola foi passada, ou seja, da execução do passe.
Então, a recepção é como o próprio nome já diz, é receber a bola e ficar sob o controle dela. E depende da situação. Se o passo for muito longo ou então um passe muito forte, dificilmente vai ter uma boa recepção. Então, a boa recepção depende muito do passe que foi dado. A recepção é feita geralmente com as duas mãos segurando a bola, como mostra na gravura a seguir. Empunhadura é a forma de segurar a bola de handball com uma das mãos. Na empunhadura, os 5 dedos das mãos permanecem bem afastados entre si e a palma fica ligeiramente côncava. Então, a empunhadura é como eu seguro a bola, certo? Sendo para dar um passe ou para fazer o arremesso da mesma. Que é a imagem de uma empunhadura. Outra empunhadura. Dessa, ela está se preparando para dar um passe. Olha como a bola fica coladinha na cáfuca da mão. Arremesso é a ação de enviar a bola em direção ao gol adversário, aplicando forte impulso, força na mesma, para dificultar a ação do goleiro, procurando que ela adentre ao gol, tendo como objetivo assinar a marcação de um gol. Ou seja, o arremesso é quando eu pego a bola e a impulso em direção ao gol, ou seja, arremesso ela em direção ao gol, com o intuito de fazer um gol e marcar um ponto para a minha equipe. Os arremessos podem ser feitos com os pés no chão, ou então pulando. Lembrando, pessoal, que no handball, certo? Ninguém pode entrar dentro da área do goleiro. A área é exclusivamente do goleiro. Se alguém pisar na linha, é falta. Aqui um arremesso de tiro livre. Outro arremesso de tiro livre. E aqui, ó, ela impulsionou, certo? E vai arremessar antes de cair na quadra. Drible. Diferentemente do futebol, pessoal, que o drible é você pegar, lubrificar o adversário com a posse da bola. No handball, o drible é a ação de impulsionar e dirigir a bola em direção ao solo, uma ou mais vezes, sem perder o controle da mesma. O drible serve para progredir na quadra ou reter a bola em situação especial. Ou seja, pessoal, no handball, o drible é quando eu quico a bola em direção ao solo e fico com domínio dela. Como mostra a gravura. Com o drible também pode haver a progressão. Então, pessoal, as fintas são as mudanças de direção realizadas pelos jogadores atacantes que, estando de posse da bola, procuram evitar a ação do defensor. Então, quando eu falo em finta, são os manejos de corpo que a gente dá para se desvencilhar dos adversários, ou para tocar a bola ou para fazer o gol. E a progressão é a ação de deslocar-se na quadra, movimentando-se de um lugar para outro de posse da bola, obedecendo às regras do jogo no que diz respeito ao manejo da bola. Então, a progressão é quando eu progride na quadra, sempre em direção ao gol adversário, com o domínio da bola, driblando a mesma. E essa foi nossa aula. Obrigado.